A Smart Brain faz um levantamento mensal de onde a galera que tem mais grana está investindo considerando o mercado aqui no Brasil. E por isso, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês quais são as ações preferidas, os fundos preferidos e até mesmo analisar a estrutura dessas carteiras que, em certo ponto, parece que faz sentido, mas em outro eu sei que pode gerar uma certa dúvida ou até mesmo discordância com vocês que me seguem aqui no canal. Então, antes de nós começarmos, eu já faço o convite para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho porque tem vídeo novo toda semana. E no final, não esqueçam de comentar se vocês têm alguns desses ativos que eu vou compartilhar com vocês que estão dentro das carteiras dessa galera aí que é considerada mais rica, mais endinheirada aqui no nosso mercado. E aí, só para contextualizar para vocês, então, como eu falei, a Smart Brain, ela faz esse levantamento mensal de onde que essa galera tá alocando seus recursos. E aí, no mês de setembro de 2023, que são os dados que eu vou compartilhar com vocês, eles analisaram mais de 340 mil extratos, onde somados tinham mais de 250 bilhões de reais investidos. Dessa galera que foi analisada, é claro, tem gente que tem muita grana, tem gente que tem uma grana um pouco menor. E aí, 26,96% é da galera que investe entre 50 e 300 mil reais. 41,46% é da galera que investe entre 300 mil reais e 3 milhões de reais. 27,83% entre 3 milhões e 50 milhões e 3,75% mais de 50 milhões. Ou seja, uma boa parte desses 340 mil extratos que foram analisados é sim da galera que tem muita grana. E aí, qual foi a conclusão de tudo isso, né, gente? Como vocês estão vendo aí na tela, então o que nós temos é que entre fundos imobiliários, ações e fundos de ações, que são os considerados puramente renda variável, juntos eles somam aí entre 11% e 12%, o que realmente é pouca coisa. Mas, quando a gente olha, por exemplo, a parcela de renda fixa, essa sim continua muito grande, com 39,49%, enquanto fundos multimercados, que também sim tem a sua parcela de renda variável, mas também de renda fixa, somam 38,97%. Previdência, 6,69%, e esse outros, que muitas vezes podem ser criptomoedas ou outros ativos, outros investimentos alternativos, apenas 3,62%. Analisando a estrutura dessa carteira, que óbvio, né, considera uma média desses 340 mil extratos, o que a gente enxerga? Que olha, mesmo com o Banco Central cortando as taxas de juros para 12,75, nós ainda temos uma taxa muito elevada que ainda proporciona opções que estão pagando próximo a 1% ou até mesmo mais do que 1% ao mês. Então, ter quase 40% da carteira alocada nesses ativos, isso, claro, depende muito do perfil, mas olhando essa estrutura, é até justificável porque Brasil, sim, é conhecido por ter taxas de juros altas e, consequentemente, então a renda fixa, ela é muito interessante. Agora, o ponto talvez que gera um pouco mais de controvérsia é a parte de fundos, principalmente a parte de fundos multimercados, que também tem um peso muito grande, de quase 39%. E aí vocês devem estar pensando, poxa, Bia, mas essa galera com muita grana aloque em fundo, mesmo sabendo que a maioria dos fundos no longo prazo não conseguem bater os seus benchmarks, o CDI ou o índice Bovespa? E sim, gente, porque o que acontece? Geralmente essa galera que tem mais grana, não são elas que fazem a gestão ativa dos seus investimentos. Geralmente, tudo isso é terceirizado para assessores, escritórios de assessoria, de private banking, e aí boa parte desses profissionais geralmente optam por alocar parte dos recursos em fundos, que facilita muito a gestão dessa carteira, até mesmo porque eles não têm a carteira de um cliente para fazer essa gestão, mas de milhares. É claro que aí dentro dessa gama de produtos, né, de fundos de investimentos, cabe o investidor, né, ou até mesmo o profissional que vai auxiliar o investidor, escolher aqueles fundos que são a minoria, mas que conseguem bater os seus benchmarks. E aí, quando a gente fala de fundos de investimento, os fundos de ações preferidos dessa galera estão nessa lista que vocês estão vendo aqui. E como vocês podem ver, alguns
mesmo no último mês, 12 meses, 24 meses ou 36 meses, sequer conseguiram ficar no campo positivo ou ficaram muito distantes de bater tanto o CDI como o índice Bovespa. Alguns acabaram se destacando, tendo uma valorização aí, uma rentabilidade de mais de 100%, 120%, quase 200%, mas é aquilo que eu trouxe para vocês, tá? Geralmente, e isso são alguns estudos que já foram entregues para o nosso mercado, a Economática já levantou esses dados, a própria Standard Poor's também já fez esse levantamento de fundos aqui no Brasil, a maioria no longo prazo efetivamente perde para os seus benchmarks. E quando a gente fala no longo prazo, é naquela janela de mais de 5 anos. E quando você chega naquela janela de quase 10 anos, então mais de 90% dos fundos de investimento perdem para os seus benchmarks. Por isso que, para você investir nesse tipo de ativo, você realmente precisa entender o que você está fazendo e garimpar o que efetivamente é bom dentro dessa categoria. Mas, ainda assim, como vocês viram nas carteiras da galera que tem um pouco mais de grana, acaba tendo aí um grande espaço. Agora, falando da questão das ações em si, aqui eu ainda vejo que é um percentual muito pequeno. Ao meu ver, ao mesmo tempo que você tem uma taxa de juros muito elevada, geralmente é quando as melhores oportunidades aparecem também na Bolsa de Valores, pensando no longo prazo. Então, o que eu gostaria de ver nesses dados que são levantados mensalmente pela Smart Brain é que hoje essas ações que detêm aproximadamente 9% da carteira dessa galera, ao longo do tempo ela vai aumentando, porque nós já estamos há praticamente 3 anos com a Bolsa de Valores andando meio que de lado. Isso aconteceu de 2011 a 2015, início de 2016, e depois a gente teve um grande boom na nossa Bolsa de Valores. Não sabemos se isso efetivamente vai acontecer, mas nesse momento nós temos uma Bolsa de Valores que sim está descontada, com diversos ativos descontados, e nós temos esse período que talvez sirva para acumulação, para talvez ver mais lá na frente, não sabemos se isso vai acontecer, um ciclo de alta trazendo uma grande valorização, uma grande rentabilidade nas carteiras. Mas, dentro das ações, então, vamos entender o que essa galera tá colocando na carteira. E aí, como vocês podem ver nessa imagem aqui, mesmo que eles estejam olhando para a renda fixa, quando eles olham para esse mercado de ações, eu entendo que muitos estão receosos com o cenário, porque as principais ações que compõem essas ações preferidas dessa galera ainda são aquelas ações que são consideradas mais seguras, entre aspas, né? Que são de setores mais perenes, como o setor elétrico, o setor financeiro. Então nós temos aqui desde Eletrobras, BB Seguridade, Itaú, Engie, Taesa, Porto, mas nós temos também algumas empresas de commodities. Então nós estamos vendo agora um estresse muito grande pelo que está acontecendo no Oriente Médio. O petróleo ele simplesmente explodiu. Eu falei sobre isso na última terça-feira aqui no canal. Então PetroRio, por exemplo, é uma ação que entrou aí no favoritismo dessa galera aí que tem um pouco mais de grana. E Vale também, e ao meu ver deve ser justamente porque ela tem um histórico de ser uma boa pagadora de dividendos, mas ao mesmo tempo ela está muito descontada devido à última queda dela desse último quase 2 anos, né? Então acho que muitos olharam para ela, olhando essa questão de preço dela nesse momento, pensando lá na frente em um próximo ciclo de alta para minério de ferro também. Agora, o que me chamou a atenção dentro dessa carteira aqui é que nós vimos empresas que sim, são consideradas sólidas e perenes, mas tem a tal da pimentinha nas carteiras, porque aqui tem Casas Bahia e tem também Iguatemi. O que vocês estão vendo de nu aí, que é nulo, é porque, como Casas Bahia, por exemplo, ela mudou o ticker dela recentemente, então esses dados eles não são puxados nesse levantamento que eles trouxeram, mas nós sabemos que ela está então na carteira dessa galera e muito provavelmente é o quê? Enxergando que, olha, com esses cortes nas taxas de juros, provavelmente o setor de varejo em algum momento vai acabar sorrindo. Não sei se efetivamente essas empresas, acho que até Iguatemi é mais ok do que Casas Bahia, mas as pessoas estão olhando para esse setor de varejo que sim está extremamente descontado, mas ainda assim é extremamente arriscado, porque o varejo ele vem sofrendo mudanças constantemente, questão de e-commerce, questão da galera que tá comprando cada vez mais dos sites gringos, e aí esses acordos que esses sites estão fazendo com o governo atual
onde mesmo com a tributação que está entrando, ainda assim muitos produtos continuam mais baratos. Então assim, existe um grande desafio para o varejo, dado as mudanças do varejo, mas também essa questão das taxas de juros, mas ainda assim essa galera decidiu colocar uma pimentinha ali dentro da carteira. Mas em linhas gerais, gente, o que eu enxergo dessa estrutura e desses dados que foram levantados é que sim, pelo visto, boa parte dos investidores estão receosos com o que pode acontecer daqui para frente, porque eles ainda estão muito bem alocados em renda fixa e quando olham para o mercado de renda variável, eles estão priorizando aquelas empresas que são mais seguras e isso faz parte daquele movimento que a gente chama, né, que é a busca por segurança nesse momento. Então aqui, claro, a gente está analisando somente o mercado Brasil, mas boa parte dos investidores também começaram a olhar lá para fora para investir em dólar, investir em títulos americanos, porque eles buscam realmente essa qualidade e essa segurança, mas então em linhas gerais o que nós estamos sentindo é isso, mercado muito receoso, mercado buscando proteção nesse momento de incerteza, mas ao meu ver, eu acho que nós não deveríamos nos apegar somente a isso, porque nós poderíamos estar deixando passar algumas oportunidades no mercado de renda variável pensando lá no longo prazo. Então, se possível, o que eu estaria fazendo é justamente esse balanceamento entre buscar uma certa segurança naqueles ativos mais sólidos, mas não deixar de explorar o restante do mercado, procurando oportunidades, pensando em 3, 5 anos, quem sabe, beleza? Bom, mas agora me digam vocês têm alguns desses ativos na carteira? O que vocês estão fazendo nesse momento? O que vocês estão enxergando nesse momento? Vocês estão buscando mais segurança? Estão buscando mais oportunidade? Bom, me contem nos comentários, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.